Uma calça começa a ficar larga. O banho passa a exigir ajuda. A pessoa que conversava à mesa agora dorme quase o dia inteiro. Diante dessas mudanças, a família costuma fazer uma pergunta dolorosa: será que ela está entrando no último ano de vida? Não existe sinal isolado capaz de marcar uma data para a morte. Perda de peso, cansaço, confusão, infecções e falta de ar podem aparecer em doenças tratáveis, em efeitos de medicamentos ou em um declínio mais avançado. Só uma avaliação completa, considerando diagnósticos, exames e evolução ao longo do tempo, pode orientar um prognóstico. Mesmo assim, a medicina trabalha com possibilidades, não com relógio exato. Neste vídeo, você conhecerá 5 sinais que, quando persistentes e combinados, podem indicar fragilidade grave ou aproximação do fim da vida. Mais importante, verá quando procurar atendimento, como conversar com a equipe e por que cuidados paliativos não significam desistir. O quarto sinal costuma ser confundido com infecção atrás de infecção, mas pode revelar que a recuperação do organismo está diminuindo. Se você cuida de uma pessoa idosa ou deseja preparar sua família com serenidade, inscreva-se no canal. Informação responsável ajuda a trocar pânico por presença e decisões mais conscientes. Primeiro sinal: perda de peso e redução persistente do apetite. A roupa folgada é muitas vezes o primeiro detalhe percebido. A pessoa deixa a comida no prato, diz que não sente fome e passa a rejeitar até pratos de que gostava. Uma oscilação pequena pode acontecer, mas perda involuntária e progressiva merece investigação, principalmente quando vem acompanhada de fraqueza. As causas são numerosas: dor na boca, prótese machucando, dificuldade para engolir, prisão de ventre, náusea, depressão, demência, infecção, câncer e doenças do coração, do pulmão, dos rins ou do fígado podem reduzir a alimentação. Alguns medicamentos alteram o paladar ou provocam enjoo. Falta de dinheiro, solidão e dificuldade para cozinhar também influenciam. Portanto, não conclua que o corpo está se desligando antes de avaliar o que pode ser tratado. Observe sem transformar a refeição numa disputa. Anote aproximadamente quanto a pessoa come, se tosse ou engasga, se sente dor e se houve mudança rápida nas roupas. Quando possível, acompanhe o peso em condições semelhantes, sem pesagens obsessivas. Leve essas informações à UBS ou à equipe responsável. Além da quantidade, repare no contexto. A pessoa consegue abrir embalagens, cortar a comida e levar a colher à boca? Enxerga o prato? Senta-se numa posição confortável? Uma dificuldade funcional pode parecer falta de apetite. Talheres adaptados, ajuda parcial e uma mesa tranquila às vezes devolvem participação. Verifique também se ela come melhor acompanhada do que sozinha. O objetivo é descobrir barreiras e não vigiar cada garfada. Quem cuida pode se sentir rejeitado quando uma receita preparada com carinho volta quase intacta. Tente não interpretar isso como falta de gratidão. Pergunte qual sabor ou temperatura é mais tolerável e aceite que a preferência pode mudar. Registre o que funcionou para compartilhar com a equipe. Se a pessoa tem diabetes, doença renal, restrição de líquidos ou outra condição, não altere a dieta com base em conselhos genéricos da internet. Forçar grandes porções pode aumentar náusea, culpa e conflito. Enquanto aguarda orientação, ofereça pequenas quantidades de alimentos conhecidos, com textura segura e apresentação simples. Se houver engasgos, voz molhada após beber, tosse durante a refeição ou alimento parado na boca, é importante avaliar a deglutição. Não improvise espessantes nem dietas muito restritas sem orientação. Em pessoas com doença avançada, o apetite pode realmente diminuir porque o organismo já não utiliza alimentos da mesma maneira. Nessa fase, a equipe pode conversar sobre objetivos realistas, aliviar sede e boca seca, oferecer prazer e respeitar recusa, em vez de medir amor pela quantidade ingerida. Essa decisão não deve ficar apenas sobre os ombros da família. Procure atendimento rápido se a pessoa não consegue engolir líquidos, vomita repetidamente, fica muito sonolenta ou mostra sinais de desidratação.
Perder peso não revela sozinho quanto tempo resta, mas é um aviso de que nutrição, doença de base, conforto e segurança precisam ser revistos. Segundo sinal: cansaço profundo e perda crescente de capacidade. Não é apenas preferir uma tarde tranquila. A mudança aparece quando atividades básicas passam a exigir esforço desproporcional. Levantar da cama, vestir-se, caminhar até o banheiro ou manter uma conversa se torna difícil. A pessoa descansa, mas não recupera a energia de antes. Esse quadro pode resultar de anemia, infecção, desidratação, alterações hormonais, depressão, efeitos de remédios, problemas cardíacos ou respiratórios e outras condições tratáveis. Também pode refletir progressão de uma doença grave ou fragilidade avançada. O que importa é a trajetória. Quantas tarefas foram perdidas, em quanto tempo e se a recuperação após uma intercorrência ficou cada vez menor. Evite chamar a pessoa de preguiçosa ou obrigá-la a reagir. Pressão pode aumentar o sofrimento e o risco de queda. Ao mesmo tempo, não presuma que repouso absoluto seja sempre o melhor. Fisioterapia, atividade adaptada, tratamento de sintomas e equipamentos de apoio podem preservar funções, dependendo da condição. A equipe deve equilibrar movimento possível e economia de energia. Organize o ambiente para reduzir esforço inútil. Deixe objetos usados ao alcance, instale apoio seguro no banheiro, ofereça uma cadeira durante o banho e mantenha o caminho livre. Divida tarefas em etapas. Talvez a pessoa consiga escolher a roupa e vestir a parte de cima, enquanto recebe ajuda no restante. Preservar participação protege dignidade. Uma avaliação de medicamentos pode revelar parte do problema. Calmantes, remédios para alergia, combinações para pressão e outras substâncias podem contribuir para sonolência ou tontura, especialmente quando foram prescritos em momentos diferentes. Isso não significa suspender nada sozinho. Leve caixas, receitas e produtos sem prescrição à consulta para que a equipe veja o conjunto. O cuidador também precisa ser observado. Quando uma pessoa deixa de caminhar ou tomar banho sozinha, alguém passa a levantar mais cedo, perder sono e realizar esforço físico. Peça treinamento para transferências seguras e divida tarefas possíveis. Exaustão do cuidador aumenta o risco de quedas, erros e conflitos. Apoiar quem cuida faz parte do plano da pessoa doente. Não é um luxo separado. Pergunte o que ela considera mais importante. Pode ser sentar à mesa, ir à varanda, tomar banho no próprio banheiro ou conversar com um neto. Em doença avançada, a energia limitada deve ser direcionada ao que tem significado. Isso é diferente de abandonar cuidados, é usá-los de acordo com prioridades reais. Uma piora súbita exige avaliação, pois cansaço intenso acompanhado de dor no peito, falta de ar importante, desmaio, sangramento ou fraqueza repentina pode indicar urgência. Já uma perda lenta e contínua de capacidade, apesar do tratamento, é motivo para discutir prognóstico, apoio domiciliar e cuidados paliativos. O sinal não marca um calendário, mas mostra que a reserva do corpo pode estar diminuindo. Terceiro sinal: confusão nova, desorientação ou retraimento acentuado. Uma pessoa que estava conversando normalmente passa a não reconhecer o quarto, troca o dia pela noite ou fala coisas desconexas. Essa mudança rápida não deve ser chamada de demência sem avaliação. Pode ser delírio, um estado agudo de confusão associado à infecção, desidratação, dor, retenção de urina, prisão de ventre, falta de oxigênio ou medicamentos. O delírio pode alternar. Em um momento, a pessoa parece lúcida. Pouco depois, fica sonolenta, agitada ou assustada. Essa oscilação confunde a família e pode ser o primeiro sinal de uma intercorrência séria. Procure orientação no mesmo dia e atendimento urgente se houver início súbito, dificuldade para acordar, queda, febre, falta de ar, fraqueza de um lado ou alteração da fala. Existe também o declínio gradual. Em demências avançadas ou outras doenças progressivas, a pessoa pode falar menos,
perder interesse por atividades e precisar de mais ajuda para decisões. Retraimento também pode refletir depressão, luto, dor, perda de audição ou medo. Silêncio não autoriza concluir que ela já está indo embora. Enquanto busca ajuda, reduza estímulos. Fale uma pessoa de cada vez, com frases simples, apresente-se se necessário e explique o que fará antes de tocar. Mantenha óculos e aparelho auditivo disponíveis quando usados. Não discuta para provar que uma percepção está errada, responda ao sentimento. Se ela diz que precisa buscar a mãe falecida, por exemplo, você pode acolher a saudade e oferecer segurança sem criar confronto. Confusão não elimina automaticamente a capacidade de decidir tudo. Uma pessoa pode ter dificuldade com uma escolha financeira complexa e ainda conseguir dizer onde prefere sentar, quem deseja receber ou qual alimento aceita. Ofereça opções simples e aguarde o tempo de resposta. Falar sobre ela como se não estivesse no quarto aumenta isolamento e desrespeita sua presença. Também evite testar memória a todo momento. Perguntar repetidamente o nome dos netos ou a data pode criar vergonha sem ajudar. Prefira pistas gentis. Sou Paulo, seu sobrinho, vim passar a tarde com você. Fotografias, música conhecida e objetos familiares podem trazer orientação ou conforto, mas devem ser retirados se causarem agitação. A resposta da pessoa vale mais do que a intenção de quem propõe a atividade. Imagine o caso de Dona Alzira, personagem ilustrativa de 81 anos. Após uma tarde muito quente, ela ficou desorientada e a família pensou que sua demência havia piorado de uma vez. A avaliação encontrou desidratação e uma infecção urinária. Com tratamento, ela recuperou boa parte do funcionamento anterior. A história mostra por que uma mudança aguda não deve ser usada como previsão de morte. Quando confusão e retraimento progridem junto com perda de peso, infecções e dependência crescente, a equipe pode considerar que a doença entrou numa fase mais grave. Ainda assim, a pessoa continua merecendo explicações, escolhas possíveis, voz familiar e cuidado respeitoso. Qual desses 3 primeiros sinais sua família teria mais dificuldade de reconhecer? Perda de peso, perda de capacidade ou confusão repentina? Compartilhe sua reflexão nos comentários, sem expor dados pessoais. 4º sinal: infecções repetidas e recuperação cada vez mais lenta. Uma pneumonia melhora, mas a pessoa não volta ao nível anterior. Pouco depois aparece outra infecção. Uma ferida demora a fechar ou uma internação deixa uma fraqueza que permanece. O ponto principal não é apenas quantas doenças ocorreram, e sim quanto o organismo consegue se recuperar entre elas. Pessoas idosas podem apresentar infecção sem febre alta. Às vezes surgem sonolência, confusão, falta de apetite, queda ou piora da mobilidade. Esses sinais são inespecíficos, não provam infecção e muito menos fim de vida. Precisam ser avaliados porque também podem ter outras causas. Feridas exigem atenção. Mudança de posição, cuidado com a pele, nutrição adequada e superfícies de apoio podem prevenir ou reduzir lesões por pressão. Não aplique receitas caseiras, álcool, pó ou pomadas sem indicação. Vermelhidão que não desaparece, secreção, odor, calor local, dor ou tecido escurecido pedem avaliação de enfermagem ou médica. Algumas medidas de prevenção continuam valiosas, mesmo numa fase de grande fragilidade. Higiene das mãos, cuidado com a boca, vacinação avaliada pela equipe, controle de doenças crônicas e movimentação compatível com a condição podem reduzir complicações. Sondas, cateteres e curativos precisam de orientação específica. A família não deve assumir procedimentos para os quais não recebeu treinamento. Após cada crise, compare a pessoa consigo mesma, não com outros pacientes. Ela voltou a conversar como antes? Recuperou a alimentação? Voltou a se levantar? Quanto tempo levou? Um caderno com datas, tratamentos e nível de ajuda pode mostrar uma tendência que a memória familiar não percebe. Essa informação ajuda a equipe a distinguir episódios isolados de um declínio acumulado.
Em doenças avançadas, podem surgir perguntas difíceis. Uma nova internação oferece chance real de recuperação ou apenas acrescentará procedimentos desconfortáveis? O tratamento pode ser feito em casa? Qual é a vontade da pessoa? Não existe resposta única. Antibióticos, hidratação e hospitalização podem ser apropriados em muitos casos. Em outros, o foco pode ser alívio de sintomas. A decisão deve ser compartilhada com a equipe, considerando benefício, risco e preferência. Cuidados paliativos podem participar enquanto tratamentos continuam. Eles ajudam a controlar dor, falta de ar, ansiedade e outros sintomas, além de apoiar a família. Não são sinônimo de suspender tudo nem de apressar a morte. O objetivo é reduzir sofrimento evitável e alinhar o cuidado ao que importa para essa pessoa. Se há infecções frequentes e perda funcional após cada episódio, peça uma conversa clara sobre a trajetória da doença. Pergunte o que é reversível, o que pode acontecer numa próxima crise e quem procurar fora do horário habitual. Um plano não elimina a tristeza, mas evita que todas as decisões sejam tomadas no susto. Quinto sinal: mudanças importantes na respiração e na circulação. Falta de ar ao mínimo esforço, necessidade de dormir mais sentado, pausas respiratórias ou lábios arroxeados são sinais que exigem atenção. Podem ocorrer em pneumonia, insuficiência cardíaca, doença pulmonar, coágulo, anemia e outras situações tratáveis. Se a dificuldade para respirar surgiu de repente, é intensa, vem com dor no peito, desmaio, confusão ou coloração azulada, procure emergência. Perto da morte, geralmente nos últimos dias ou horas, e não necessariamente durante todo o último ano, a respiração pode ficar irregular. Podem ocorrer períodos mais rápidos seguidos de pausas. Mãos e pés podem esfriar ou mudar de cor porque a circulação se concentra nos órgãos centrais. Esses sinais só devem ser interpretados como parte do processo de morrer quando a pessoa já tem doença avançada, e a equipe reconhece essa fase. Para a família, cada pausa pode parecer interminável. O som de secreções na garganta também assusta, embora nem sempre signifique que a pessoa esteja sofrendo. Não tente oferecer água a alguém muito sonolento ou sem capacidade de engolir, pois existe risco de aspiração. Não ajuste oxigênio nem dê medicamentos de outra pessoa. Ligue para a equipe e siga o plano orientado. Medidas simples podem trazer conforto quando autorizadas. Elevar a cabeceira, mudar delicadamente a posição, manter o ambiente ventilado e reduzir a agitação ao redor. A equipe pode usar tratamentos específicos para falta de ar, dor, ansiedade e secreções. Conforto não é abandono, é cuidado ativo. Pergunte à pessoa, enquanto ela consegue responder, como sente a respiração. O sofrimento percebido importa mais do que apenas a aparência. Alguém pode respirar rápido e dizer que está confortável. Outra pessoa pode parecer quieta e sentir grande angústia. Observe a expressão de medo, tensão no rosto, uso intenso dos músculos do pescoço e dificuldade para falar. Relate essas mudanças de forma objetiva. Ventiladores, umidificadores e posições podem ajudar em algumas situações, mas também podem incomodar. Teste somente medidas seguras e observe a resposta. Oxigênio não é solução universal para toda a falta de ar. Sua indicação depende da avaliação. O mesmo vale para medicações que aliviam dispneia. Quando existe um plano paliativo, mantenha as instruções escritas para que familiares não ofereçam doses diferentes no momento de aflição. Esse também é o momento de falar baixo, tocar com permissão e não exigir respostas. A audição pode permanecer significativa mesmo quando a pessoa não consegue conversar. Diga quem está presente, reforce que ela está acompanhada e respeite silêncio, crenças e preferências. Se a pessoa está em casa com doença grave, mantenha telefones da equipe visíveis e combine antecipadamente o que fazer durante a noite. Saiba quais sintomas podem ser manejados em casa e quais exigem serviço de urgência.
preparação não antecipa a morte. Ela diminui o desamparo diante de uma mudança que pode acontecer. Enquanto a pessoa consegue participar, conversem sobre preferências sem transformar o encontro numa despedida. Quem ela deseja que a represente se não puder decidir? Onde se sente mais segura? Quais tratamentos considera aceitáveis diante de benefícios pequenos e grande desconforto? A equipe pode orientar como registrar essas escolhas, de acordo com as normas aplicáveis. Revise o plano quando a condição mudar. Uma conversa antecipada não retira a esperança. Define o que esperança significa para aquela pessoa. Talvez seja viver mais, controlar a dor, permanecer em casa, reconhecer a família ou participar de uma data importante. O cuidado fica mais humano quando essas prioridades são conhecidas antes da crise. Os 5 sinais de hoje, emagrecimento involuntário, perda progressiva de capacidade, confusão ou retraimento, infecções com recuperação incompleta e mudanças na respiração ou circulação, podem aparecer no último ano de vida, mas também podem ter causas reversíveis. Nenhum deles, sozinho, informa uma data. Em vez de transformar cada mudança numa sentença, use os sinais para buscar clareza. A verdade cuidadosa permite tratar o que for possível e preparar conforto para aquilo que não pode ser revertido. Se vários sinais estão avançando, peça uma consulta específica para conversar sobre prognóstico e objetivos de cuidado. Pergunte: o que podemos esperar? O que ainda pode melhorar? Como aliviar sofrimento? E quais decisões a pessoa deseja tomar enquanto pode expressá-las? Inclua cuidados paliativos cedo quando houver indicação. A primeira ação pode ser simples. Anote as mudanças observadas e marque uma conversa com a equipe da UBS ou do serviço que acompanha seu familiar. Informação organizada ajuda mais do que suposições. Qual pergunta você gostaria de fazer ao profissional responsável? Conte nos comentários. Compartilhe este vídeo com uma família que precisa de orientação cuidadosa e inscreva-se no canal. No fim da vida, não podemos controlar o calendário, mas podemos oferecer verdade, conforto, respeito e presença.